Olá, galera. Meu nome é chefe Salvadori, meu nome é Paolo. Estou aqui hoje porque hoje nós vamos ver quais são os instrumentos necessários para uma pessoa poder ter a possibilidade de trabalhar com personal chefe. E os requisitos básicos que essa pessoa precisa seguir. Qual é a melhor forma e o approach que ele tem que ter com o cliente quando ele chamar. Então é o seguinte, vamos começar por etapas. Quais são os equipamentos necessários, básicos, mínimos, que um personal chef tem que ter quando vai trabalhar na casa de alguém? Ele precisa ter o básico mesmo. E tem que pensar o seguinte, um personal chef hoje, ele tem que ser autodidata. Não pode contar, como a gente diz, com o ovo no cu da galinha. Por quê? Ele vai chegar na residência de alguém, e aí? Ele não sabe se o cara tem um belo de um fogão, se tem todos os equipamentos necessários, se tem facas boas. Como é que funciona a casa do cara? Porque o cara não é amigo do cliente. Ele, muitas vezes, é simplesmente um chefe que está sendo contratado pelo cliente. Tem que ter algo necessário. É fundamental. Fundamental mesmo. Ter algo necessário. Ele precisa ter um bom faqueiro, pelo menos 4 facas, uma pequena, uma média, uma grande e uma faca de serra. Ele tem que ter umas boas panelas, uns equipamentos bonitos, limpos, elegantes, algo que tenha imagem de limpeza, ou seja, possivelmente algo novo, não uma coisa toda demolida, toda detonada. Ele precisa ter um fogareiro, um mini fogareiro. Pode ser um fogareiro a gás, pode ser um fogareiro de indução, pode ser os dois, melhor ainda, mas isso é uma coisa que pode investir depois com o tempo, mas ele tem que ter isso, porque às vezes se chega na casa do cara e o cara tem um fogão que não é nada a ver com o fogão que você pensava. Por quê? Porque muitas vezes o cara se contrata porque o cara detesta cozinhar. Então ele está lhe contratando justamente para quê? Para você fazer um belo jantar para ele. Então o que acontece? Ele, normalmente, uma pessoa que não gosta muito de cozinhar, não tem um bom fogão em casa. Então você precisa de fogo, precisa de equipamento, precisa de saber cuidar do preparo da comida no tempo certo. Se você tem um fogão ruim, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Isso é óbvio. Você precisa ter uma boa tábua, uma tábua boa, tábua de corte boa, uma tábua grande, uma tábua limpa, uma tábua de polipropileno. Aí a pessoa tem que ter uma doma limpa, de preferência 2, porque se sujar muito e se ele for solicitado para ir no salão, ele precisa ter uma doma limpa, tem que estar apresentável. Ele precisa ter um avental longo, bom, limpo. É imprescindível isso, imprescindível. E ele depois precisa ter aqueles acessórios básicos, que é colher grande, concha, peneira, copo medidor, um fouet, que é aquele batedor à mão, um ralador, um garfo longo, daqueles compridos. Isso é imprescindível. E é besteirinha. Quando você vê, você tem o seu faqueiro, com seus acessórios. Quanto mais acessório cabe no faqueiro, é melhor. E depois vem com a sua bolsa, onde tem a sua doma de troca, onde tem as suas roupas, onde você pode chegar. Primeira coisa, nunca chegue vestido com o que você vai usar de trabalho. Você vai pedir gentilmente para poder se trocar, para poder, digamos, tomar o seu semblante de chefe de cozinha e assim por diante. E já que falamos em aparência, você tem que entender uma coisa. A aparência é imprescindível. É imprescindível. Se você vai trabalhar na residência de alguém, você tem que estar assim, com a barba. Se você tem barba, a barba parada, não pode ter barba comprida. Se você tem cabelo comprido, você tem que botar uma touca. Você tem que ter luva. Mesmo assim, você tem que ter as mãos com as unhas bem cortadas, a mão limpa. Você tem que ter uma roupa limpa, a sua calça tem que ser limpa. Não precisa ter calça de cozinheiro, pode ser uma calça jeans, não tem problema. Tem que ter um tênis limpo, um sapato confortável para se trabalhar. Você tem que ter, você é o higiene, você é o seu cartão de visita. Ou seja, você tem que apresentar a imagem mais limpa possível, mais maravilhosa, mais perfeita. Por quê? Porque não se esqueça que o seu objetivo é que ele lhe chame de volta. O seu objetivo é fazer um jantar perfeito e assim essa pessoa lhe contrate novamente. É assim que você vai ganhar dinheiro. Isso é massa por isso, porque se você faz bem uma vez, vai fazer bem pro resto da vida. Você nunca tem que questionar as vontades do cliente. Nunca. Se o cliente quer
que você sirva algo que normalmente você serviria num prato fundo, e ele quer que seja servido num prato raso, você vai ter que servir no prato raso. Lembre-se de um lema. Isso é um lema imprescindível, seja em restaurante, seja como personal chef. Sempre o cliente sempre tem razão. O cliente sempre vem em primeiro lugar. Então, se ele quer alguma coisa, você tem que fazer as vontades dele. É imprescindível isso. Não tem como você escapar disso. Se ele quer que você coloque queijo num prato com peixe, e normalmente a regra diz que não se pode colocar queijo em peixe, porque o queijo tira todo o sabor do peixe, você vai ter que ir contra as suas vontades, contra os seus conceitos e fazer a vontade do seu cliente. É assim que funciona. Exatamente assim que funciona. Não tem outra possibilidade de fazer a coisa funcionar diferentemente. Nunca questione as vontades mesmo. Uma coisa muito importante. Chefe de cozinha, quando trabalha na casa de alguém, antes de qualquer coisa, tem que evitar ao máximo ir ao salão. Só vá ao salão se você for solicitado. Só vá na sala de jantar ou de almoço, ou apareça na frente dos comensais somente se você for solicitado. Isso é importantíssimo, importantíssimo. E se você for no salão, troque de doma primeiro. Se você está sujo, bote uma doma limpa. Tire o seu avental e vá. Isso é importantíssimo, porque sempre tem que respeitar ao máximo a privacidade do dono da casa. Isso é uma coisa imprescindível. Outra coisa imprescindível é deixar a cozinha do jeito que você encontra ela. Se você chega numa cozinha, numa casa, com a cozinha impecável, e você obviamente vai preparar todo o mise en place, ou você já deixou o mise en place pronto, mas você obviamente vai usar os seus equipamentos, vai sujar a cozinha, porque a cozinha ninguém consegue fazer uma comida limpa, a não ser comida japonesa fria, porque se você vai preparar um espaguete de fruto do mar como prato principal, se você vai preparar um crostini com creme cheese e salmão de entrada, e se depois você vai fazer como segunda opção de primeiro prato um risoto com funghi porcini e açafrão, digamos, você vai ter que usar coisas, ou seja, você vai sujar as coisas. Então, você tem que deixar tudo limpo. Se você leva um ajudante, procure sempre saber quem é o ajudante. Se você conhece ele de verdade, para evitar que aconteçam inconvenientes, do tipo desaparecer coisas desse tipo. Sempre leve uma pessoa de extrema confiança sua. Isso é muito importante. E mais importante ainda, nunca faça exigências especiais. Nunca. Não faça exigências mirabolantes quando você cobra o seu cachê. Se ele quer lhe pagar com um cheque, aceite o cheque. Se ele quer fazer uma transferência na conta bancária, então você não tem conta no banco, arrume uma conta bancária. Isso é fundamental. Fundamental. Isso é realmente importante. Sabe por quê? Porque só assim você vai conseguir ganhar a confiança do proprietário da casa. Se ele quer lhe pagar dinheiro, receba em dinheiro, mas nunca exija o que você quer. Faça sempre ele falar primeiro. Se você não tem uma conta no banco, comente. Eita, infelizmente eu não tenho conta no banco, mas posso lhe passar a conta de outra pessoa, pode ser? Aí ele, de repente, muito provavelmente vai dizer, não, então deixe, eu saco o dinheiro e lhe pago em espécie. Da mesma forma que se o cliente pede para você fazer as compras, você faça as compras, você vai ter que fazer as compras. Você vai nos seus fornecedores de confiança, você vai ter que ir atrás, como todo mundo faz. Porque muitas vezes o cliente não está nem um pouco afim de se preocupar com nada. Imagine, se você vai ser contratado para fazer um jantar para 20 pessoas, e ele quer peixe, camarão e sei lá o que mais, rapaz, você tem que... Ele não vai nunca achar um produto realmente de qualidade. Melhor ainda você se oferecer e aí comprar. E quando comprar, sempre venha com a nota fiscal do produto. Sempre. Importantíssimo. Importantíssimo. Qualquer lugar que seja, você foi na fruteirinha da rua que você sabe que ele tem aquele produto, mas ele não tem como lhe apresentar a nota fiscal, não vá. Vai no supermercado. Porque o cliente sempre pode desconfiar. Então, para você ganhar o seu cliente, evite gerar desconfiança. E uma coisa importantíssima, nunca beba mesmo quando lhe oferecer. Me aconteceu milhares de vezes de eu estar trabalhando, de estar na residência do cara, e de um momento para o outro, o cara chegar com uma garrafa de vinho e dizer assim, chefe de cozinha tem que beber para trabalhar. E você tem que dizer, não, obrigado. É uma péssima ideia beber na frente do cliente. Porque ele, de repente, já bebeu bastante, então ele está alegre, está feliz.
Mas o dia seguinte, ele fica pensando assim, eita, mas o cara bebe, né? Ou de repente a mulher dele diz assim, pô, não gostei do cara, porque o cara bebe durante o trabalho. Ou seja, preste muita atenção nas atitudes que você assume e do jeito que você conduz a coisa. Isso é imprescindível, importantíssimo, porque você é o seu cartão de visita. O jeito que você age, o jeito que você trabalha, o jeito que você limpa as coisas depois, o jeito que você deixa tudo é o seu cartão de visita. Tudo o que você quer é que ele diga para algum amigo que comeu maravilhosamente bem. Tudo o que você quer é que os convidados dele lhe contratem no futuro. Sempre tenha um cartão de visita. Um cartão de visita é importantíssimo. Um personal chef tem que ter um cartão de visita, porque ele tem que apresentar, se ele quer ser contatado, ele precisa sempre ter um telefone e precisa ter um cartão de visita. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então sempre se prepare pensando nesse tipo de situações. Sempre, 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 sempre. Da mesma forma que quando você sai da residência, primeiro verifique que esteja tudo impecável. Se despeça da pessoa, faça com que você seja extremamente gentil, com toda a educação do mundo, agradeça, faça tudo isso. Sabe por quê? Acontece, quando você é contratado, você não conhece a pessoa, você não faz a menor ideia de quem ela seja. Muitas vezes me aconteceu isso. Realmente, muitas vezes. Eu cheguei na residência do cara, a residência é um apartamento fantástico, incrível, a cozinha é um desastre. Um desastre. Fogão de 5 bocas, mais velho, mal cuidado, complicado. Sabe quando você chega, já vê que a situação é complicada. Então, normalmente, quando você é contratado, você sempre peça para conhecer a cozinha, para ver a louça, para ver se a louça que o cliente tem é compatível com o cardápio que ele exige. Sempre tenha um bom contato de locação de louça. Porque se não tem louça suficiente, você vai deixar de atender um cliente e de ganhar um belo de um dinheiro somente porque não tem a louça? Não. Você sempre tem que ter alguém que alugue louça, que alugue talheres. Você tem que ter alguém que sempre lhe dê um suporte. Isso é fundamental. Realmente é fundamental. Isso é algo imprescindível. Entenda isso. Você sempre tem que evitar ao máximo que o cliente tenha problemas, encontre dificuldades. Senão, o que o cara vai fazer? Vai sair para jantar fora. Então, você tem que fazer com que ele seja feliz em lhe contratar. Você tem que gerar uma zona de conforto para ele. É fundamental isso. É fundamental uma zona de conforto. Ela é imprescindível para o cliente lhe contratar de volta. E olha, que eu vou lhe dizer uma coisa. Nunca aconteceu de eu trabalhar uma vez na residência de algum cliente e eu não ser chamado novamente. Nunca aconteceu de eu fazer um jantar ou um almoço para alguém, onde tinham os convidados, e pelo menos um dos convidados entrou em contato de novo comigo. É assim que funciona. Porque se você trabalha bem, você sempre será recompensado. Faça o possível e impossível para fazer as tarefas todas que podem sujar a cozinha do cliente em casa. Faça isso com antecedência. Se você vai preparar um molho de tomate, prepare ele em casa. Não espere para preparar na frente do cliente. Porque ele não está nem aí de ver como que você faz o molho de tomate. Ele está aí para ver você montando o prato. Ele provavelmente vai estar aí lhe filmando, tirando foto de você. Por quê? Porque quando alguém contrata um chefe para vir para a casa dele, ele quer se exibir. Ele quer mostrar que o chefe estava na casa dele. E se você faz um prato bonito, ele vai postar e ele vai marcar você. E se você é marcado como personal chef, aquilo vai se divulgar horrores. Muito, realmente muito. Então sempre preste atenção em todos esses detalhes. Esses detalhes são muito importantes. Desde a aparência, os equipamentos, tudo que você precisar, leve com você. Porque é chato você ter que perguntar, o senhor tem isso? Ou o senhor tem aquilo? Ou o senhor tem aquilo ou outro? Aí o cara vai olhar e pô, mas o cara, eu pago ali, estou pagando 100 conto por pessoa para o cara. E o cara está me pedindo? Não consigo entender. Com tudo que eu pago, o cara deve ser um cara bom, deve ganhar dinheiro. Então por que ele está me pedindo coisas? Sempre chegue com tudo que for o necessário. Então você tem que resumir aos mínimos termos o que você precisa. E lembre-se, sempre chegue com uma boa antecedência. Isso é muito importante. Não deixe para a última hora. Se o jantar é para ser servido às 8,
chegue às 10 da manhã, 11 da manhã, dependendo do tipo de cardápio que você monta. Ou faça tudo em casa, deixe tudo pronto, os ingredientes básicos, o mise en place, as cebolas cortadas, os alhos picados, tudo como você precisa. Deixe pronto em casa. Coloque num pote bonito, envelope com papel filme e leve. Isso é importantíssimo. E aí, quando você apresenta a conta, diz, isso foi o que eu paguei quando que eu comprei. As cebolas, aquelas eu trouxe, já está picado. Aquilo que eu trouxe está aí. Aquilo outro que eu trouxe está aí. Isso é importantíssimo. E se você, por exemplo, vai propor um cardápio, sempre procure, antes, questionar o que ele gostaria de comer. Se ele quer ir para o nicho da terra ou quer ir para o nicho do mar. Se ele quer as duas coisas, se quer várias opções. Sempre pergunte com antecedência, para você poder, assim, já imaginar e moldar o cardápio. Se você é uma pessoa preparada, que frequentou cursos, ou seguiu cursos, ou adquiriu cursos, normalmente sempre já tem um leque muito grande de opções. Normalmente um cliente pede o quê? Várias opções. Ele pede, me dê várias opções. Aí eu quero, me mande umas 7 opções de entradas, e umas 10 opções de pratos principais. Normalmente é assim. Se você não é especialista em preparar sobremesas, seja honesto, seja sincero. Diga que você não prepara a sobremesa. É preferível ele comprar do que você fazer uma coisa e a coisa não fica boa. Sempre seja honesto e sincero com o seu cliente. Nunca enrole ele. Sempre compre produto de qualidade. Sempre siga à risca a receita. Se esse cliente já experimentou esse prato, por exemplo, você adquiriu o meu curso. Aí você tem um curso do chefe Salvadori. Aí quando o cliente lhe pergunta, você trabalhou em algum restaurante? Aí você diz assim, não, mas eu fiz um curso, me especializei, e o meu mentor e professor é o chefe Salvadori. Quero o chefe de tal restaurante, tal restaurante, tal restaurante. Lhe garanto que ele assim já vai saber o que ele vai querer comer. Sempre diga o que você fez. Se você já trabalhou em um restaurante, ele lhe pergunta, diga, não minta, sempre diga a verdade. Eu era cozinheiro, cansei da vida de trás dos fogões, eu decidi virar personal chef, me especializei e fiz a minha especialização com o chefe Salvadori. Pronto, já aí é ótimo, já você se apresentou. Muito bem, obrigado. Realmente isso funciona, realmente funciona. Eu tenho alunos que já foram meus alunos há muito tempo atrás, que seguiram a carreira de profissional, porque essa carreira é uma carreira promissora, é nova. E tudo que está acontecendo está gerando um incentivo muito grande às pessoas irem seguir esse tipo de trabalho. Muita gente hoje prefere receber em casa do que sair de casa. Por questões de segurança, por questões de discrição, por questões de má vontade de sair de casa, de preguiça, de qualquer coisa. Ele prefere comer em casa. E aí, vai fazer o quê? De repente, o cara tem criança pequena, e aí a criança pequena ele não pode deixar com ninguém. Claro que ele vai querer, mas ele quer comemorar uma comemoração especial, uma data especial, vai lhe contratar. E lembre-se, você é contratado, você fez um bom trabalho, teve uma bela presença, fez um serviço perfeito, impecável. O cliente lhe pagou com um sorriso no rosto. É garantido 1000% que ele vai lhe contratar de volta e que algum comensal convidado dele, com certeza, irá entrar em contato com você. Isso é importantíssimo, porque é realmente assim que funcionam as coisas. Realmente é assim que as coisas andam. Assim que se consegue alcançar o objetivo que a gente quer. Por quê? Porque a gente quer vender. E para a gente vender, a gente precisa de cliente. Então sigam isso. Sigam a risca. Sigam a risca. E olhe, não invente de virar personal chef sem ter um mínimo de conhecimento. Para virar personal chef, tem que ter conhecimento, sim. Você tem que ter conhecimento de verdade. E se seu cliente lhe diz, eu quero esse prato oriental, e se você não sabe fazer, diga, olha, me desculpa, a minha especialização não é essa. A minha especialização é outra. Eu sou personal chef de comida mediterrânea. Então pronto. Então ele provavelmente vai mudar a vontade de comer, vai querer comer algo mediterrâneo. Aí ele vai pedir sugestões para você. Então sempre fique ligado nisso, sempre, 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 porque o cliente sempre tem razão, mas você não pode fazer coisas que você não tem o preparo necessário. É muito, muito importante isso. A gente tem que ter esse tipo de cuidado. Isso é importantíssimo. Da mesma forma que eu sempre bato na tecla. Tenha aparência perfeita.
perfeita. Se você tem barba, a barba tem que ser aparada. Se você tem cabelo comprido, você tem que botar uma touca, sempre. E possivelmente trabalhe sempre com luvas. É importantíssimo isso. Trabalhe sempre com luvas. Por que isso? Porque as luvas classificam como higiene. Isso é importantíssimo, importantíssimo. É imprescindível. Então, sempre tenha esses cuidados. Quanto menos você pede para o dono da residência, melhor você fica. Isso é outra coisa importantíssima. Então, prestem muita atenção nisso. E sempre peço mais uma coisa. Se vocês têm dúvidas, sempre me peçam. Eu vou sempre tentar ajudar vocês. Eu sempre, no final da transmissão, eu sempre tento responder. Por exemplo, antes teve um ouvinte que me perguntou se a Cordon Bleu de São Paulo é uma boa escola. É ótima, é ótima. Mas hoje existem cursos online ótimos, porque a Cordon Bleu de São Paulo é ótima, mas é cara. Então sempre se lembre, cara, porque hoje em dia você pode tranquilamente frequentar cursos online na sua própria residência, muito mais em conta. A Cordon Bleu é uma escola caríssima, mas é uma escola ótima. Mas você vai sair dali e depois você vai ter que adquirir experiência, trabalho e tudo, vai ter que fazer isso trabalhando, treinando. Então, muitas vezes os cursos online são melhores. Porque você tem aquela videoaula, e aquela videoaula você treina, você observa, você pode cozinhar enquanto você tem o seu computador com a tela na frente. Ou você pode pode abrir pela tela da televisão. Então, é simplíssimo isso. Realmente fácil disso. Então, senhores, hoje a nossa live é um pouco mais curta que o normal. A matéria era realmente essa hoje, era uma matéria bem específica, então realmente nós não temos horas e horas e horas para falar, porque um personal chef não precisa ter os milhões de equipamentos que precisa se ter dentro de um restaurante. Então, realmente, a nossa conversa não seria de uma hora, porque se eu tivesse que dizer todos os equipamentos que se tem num restaurante hoje, vamos ficar aqui 2 horas. Espero que vocês sempre sigam, sempre gostem. Mais uma vez, muito obrigado. Adorei conversar com vocês.